louvamos que Ele é o nosso Deus, nosso Rei, que Ele é o nosso Pai. Ah, Senhor, Tu és o nosso Pai, Pai de amor. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por essa quinta-feira profética. Entramos à Sua presença para te agradecer. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu tens feito. Ah, meu Deus, eu quero apresentar diante de Ti este culto. Aleluia. As famílias desse bairro, as famílias que o Senhor vai alcançar aqui no Paravente, aqui na cidade de Guarulhos. Espírito Santo de Deus, visita as nossas vidas. Nós queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, meu Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Abençoa nossas famílias, a minha família. Em nome de Jesus, a vida do meu esposo, Apóstolo Douglas, a vida da minha filha Thalita, a vida dos meus pais, meus irmãos, meus tios, primos, sobrinhos. Eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para cuidar de cada um. Aleluia. Cuida da minha sogra, meus cunhados. Cuida, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor tem cuidado de cada um deles. Obrigada, Senhor, porque eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente Aleluia. Mais. Abençoa, Senhor, cada família que nos assiste. Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, a vida da Elizabeth, que está lá no seu trabalho. Abençoa a vida dela, das suas filhas, seu filho, seus pais, familiares. Abençoa a vida, Senhor, do presbítero Alex, presbítero Adriano, seus familiares. Em nome de Jesus, guarda a vida deles lá no Rio. Nesse tempo, Senhor, onde eles estão lá, junto com seus familiares, nesse tempo de festas. Livra de bala perdida, de acidente. Livra de tudo que não vem de Ti, em nome de Jesus. E eu sei que o Senhor é quem vai nos guardar. Ah, Espírito Santo de Deus, visita a Carla, visita a Duda, visita os Senhor, as minhas amigas, em nome de Jesus. Visita cada pastor aqui da região de Guarulhos, cada bispo, cada apóstolo, apóstola, cada igreja. Abençoa as autoridades, Pai, dessa cidade. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu tens feito. Abençoa este culto. Aleluia. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Amém. Aplauda, Senhor. Amém. Eu vou dar alguns avisos rapidinho e já vou chamar o apóstolo Douglas para trazer a palavra. Amados, tempos de festa, né? Nós teremos culto aqui no domingo normalmente, teremos culto aqui na próxima quinta normalmente, no outro domingo também. É festa, né? As pessoas costumam tirar férias, as igrejas, mas vou falar, o diabo não tira férias. Então, nós teremos cultos normais, cultos normalmente, os cultos de quinta, os cultos de domingo. Nosso culto de quinta é às 19h30. Nosso culto no domingo é às 19 horas. Nós teremos aqui palavras poderosas, tanto eu e o apóstolo ministrando. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai cuidar de nós. Em nome de Jesus, nesse tempo de festas, nesse tempo que as pessoas muitas pessoas não estão nem aí comemorando festas. Muitas pessoas estão aí no leito de depressão, porque nessa época as pessoas ficam muito na depressão. Eu vou fazer um comentário que eu fiquei meio estarrecida, fiquei meio triste, né, de vez. Nós estávamos fazendo uma caminhada na segunda-feira e eu vi uma jovem senhora, deve ter seus 40, 50 anos no máximo. Estava na Avenida Paulo Facini, andando com seus 2 pets. Ela estava de pijama, chinelo de dormir. Não é que eu reparei, mas é que não tinha como não reparar, né? Você vê uma pessoa de pijama andando na rua, aí você olha mesmo, né? E os pets também eram bem bonitinhos, não tinha como não olhar. Aquela moça estava com uma cara depressiva, de poucos amigos. Não nem para se aproximar dela, porque acho que os cachorros não iam morder, mas era capaz dela morder. Porque a cara que ela estava, Senhor da glória.
Aí o apóstolo até brincou, você para ir na padaria, se maqueia, se arruma. Olha isso, eu falei, não tem nada a ver com ela, eu sou, né? Mas eu fiquei triste por ver aquela situação, né? Daquela moça. E hoje também um post também que me deixou um pouquinho triste, que eu vi uma cantora de música sertaneja, de uma dupla conhecida, duas moças, e a irmã de uma delas, eu não sei direito o nome delas, é Maraia e Maraisa, uma coisa assim. Uma delas estava extremamente drogada, bêbada, com o copo na mão, falando mole, se chacoalhando toda. Se via nitidamente que ela estava consumida já havia consumido alguma droga sintética com bebida e remédio. Ali estava nítido, não precisa nem ser grandes especialistas para ver. Então, amados, as pessoas estão aí, ó, no palco, uma cantora famosa, se acabando nas drogas, medicamentos, etc. Imagina vocês que vê aí ao nosso redor, nas ruas, jovens, pessoas na dependência química. E eu vou falar o comentário que eu fiz naquele post. Porque eu acho necessário, se você tem algum familiar na dependência química, vou te dar uma orientação nessa noite. Primeiro passo é você tentar ver se a pessoa quer ajuda. Se a pessoa quer ajuda, tire todo o dinheiro possível de perto dela. Primeiro passo. Tire todo o dinheiro possível. Não deixa ela com acesso a dinheiro de jeito nenhum. Ela vai brigar, vai xingar, vai tumultuar, vai fazer um monte de coisa. Mas não deixa ela com acesso a dinheiro. Esse é o primeiro passo que você pode dar. Se ela quiser ajuda, você pode procurar a rede do CAPES. Você pode procurar algumas igrejas evangélicas que fazem trabalho sério com dependência química e participar de alguns grupos de apoio. Se você quiser informações de algumas, eu posso te orientar, posso te dar contato, telefone e tudo mais, é só me chamar no Messenger. Agora, se a pessoa não quiser, você vai fazer a internação compulsória dela. Porque se ela quiser ajuda para sair por si só, ela pode participar de alguns grupos de apoio ou até ir para alguma clínica, que tem muitas clínicas que dá para te orientar e você enviar essa pessoa. Mas se ela não quer, faça a internação compulsória. Procure a rede do CAPES e me procure que eu te dou maiores informações, tá bom? Porque não existe jeito de você falar, eu vou ficar vendo a pessoa naquele estado deplorável, naquele estado horrível. Não, amados, não fique vendo apenas. Faça algo. Se a pessoa quiser ajuda, você ajuda, eu te dou as orientações. Se a pessoa não quiser, eu também te dou as orientações como você fazer a internação compulsória dessa pessoa. Mas não veja essa pessoa se destruindo e você de braços cruzados, sem fazer nada, sem poder dar nenhum tipo de apoio. Para isso, ano que vem, aí nós já estamos dando andamento na documentação do nosso instituto, aonde nós trabalharemos especificamente com situações desse tipo. Então, se você ainda não é ofertante nesse ministério, passe a ser ofertante. Por exemplo, apenas você entregue seu... apóstolo, mas faz tanto tempo que eu não dou dízimo, volta a ser dizimista. Dizima nessa obra, porque aqui nós precisamos de recursos para dar andamento a esse instituto. Nós vamos precisar de documentações, nós vamos precisar de equipamentos, coisas aqui para o instituto, para que nós possamos fazer esse tipo de trabalho social, esse tipo de trabalho de reabilitação de pessoas. E eu creio que se você é um servo de Deus ou uma serva de Deus, tem um pouco de entendimento nisso, você vai poder ajudar essa obra, tá bom? Então hoje, por exemplo, se você quiser entregar o seu dízimo, a sua oferta,
entregue. A nossa chave Pix é 712@gmail.com, tá bom? Entrega a sua oferta. Se você está aqui, também entrega a sua oferta. Eu quero já abençoar as ofertas. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos teus filhos. Aqueles que vão ofertar, aqueles que não vão, aqueles que apenas são simpatizantes da obra. Mas em nome de Jesus, eu profetizo que esse final de ano os teus filhos viverão as melhores promessas, alcançarão as promessas das suas vidas. Aqueles que têm causa na justiça, até o dia 31 de dezembro, eles vão ter respostas. Aqueles que precisam de milagre, portas de emprego abertas, até o dia 31 de dezembro terão. Eu profetizo sobre a sua vida prosperidade, bênçãos sem fim. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. E glória a Deus. Apóstolo Douglas. Hoje eu estou com poucas palavras. Glória a Deus, amém? Em nome de Jesus. Nós vivemos esse tempo de festas. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Em nome de Jesus Cristo, eu já agradeço a você que nos assiste, está aqui presente, em nome de Jesus, né? Compartilhe essa live, porque muitas pessoas precisam da palavra de Deus, é a palavra que cura, transforma e liberta, é a palavra de Deus, né? Que traz a libertação, a transformação das nossas vidas, da vida de qualquer ser humano, né? Conhecereis a verdade vai te libertar. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a palavra do Senhor fala assim, capítulo 17, 1 Samuel, a partir do versículo 31. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele, do gigante, né? E teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e um tomou o cordeiro do seu rebanho. Saí após ele, e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba, e o feri, e o matei. E teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor Yahvé me livrou das garras do leão e as do urso, e ele me livrará das garras deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor Yahvé seja contigo. Então Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, compôs na alforje do pastor, que trazia a saber o surrão e lançando a mão na sua funda, foi-se chegando ao filisteu. E o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses o amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém,
vou contra ti em nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixou as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a sua funda e com uma pedra, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançou-se sobre os filisteus, e tomando-lhe a espada, desembanhou-a e matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os heróis de Israel, de Judá, se levantaram e jubilaram, perseguindo os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho, e saíram até Gate, até Ecrom. E então voltaram os filhos de Israel, e perseguiram os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém as armas pôs Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do seu exército: de quem é este jovem? Abner respondeu: tão certo como tu vives, não sei. E disse o rei: pergunta, pois, de quem é este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou de quem eras, e ele respondeu que era filho de Jessé, o belemita. Amém? Senhor, desde já, Pai, nós consagramos essa palavra e já repreendemos, Pai, todo espírito de depressão, de morte, toda a seta inflamada de Satanás jogada por terra da mente das pessoas, toda manipulação da mente das pessoas, que é por terra do nome de Jesus, toda a seta inflamada, toda opressão, todo peso, nós quebramos e repreendemos em nome de Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo venha conduzir esta palavra em nome de Jesus. Amém? E nós vemos aqui que é uma situação que acontece nos dias de hoje, né? Davi estava num local onde estava tendo um enfrentamento, onde estava tendo pessoas que estavam se degladiando, estavam praguejando, e ele estava aos seus arredores. Tanto é que quando ele viu aquela situação, de um lado o exército filisteu, do outro o exército, né, de Israel, ao qual o desafiante ia num vale e pedia para si uma pessoa para enfrentá-lo em combate. O desafiante, ele era experiente em guerra, experiente, né, e muito bem armado, que era Golias. Ele era preparado para a guerra. Ele já tinha matado muitas pessoas em guerra. E Davi, vendo aquela situação toda, né, ele não se deparou com o medo do exército, mas ele se deparou com uma situação que aquele desafiante, ele não estava desafiando apenas pessoas físicas, mas ele estava desafiando o mundo espiritual, ele estava desafiando o Senhor dos Exércitos, ao qual escolheu uma nação para adorar e servir ao Senhor. Ele escolheu um rei, né? Um rei ao qual ele derramou uma unção sobre a vida dele, derramou um poder, derramou uma unção, derramou uma autoridade sobre a vida daquele rei. Então, aquele exército, ele, dentro das suas deformidades, dentro das suas condições humanas, até debilitadas,
Eles serviam ao Senhor. Eles adoravam o Senhor. Em seus erros e acertos, eles adoravam o Senhor. E quando Davi viu aquela situação, né, ele não viu um homem afrontando homens, mas ele viu um homem, né, que estava sendo usado pelo inimigo. Um homem ao qual estava desafiando aquilo que Deus estabeleceu, que Deus havia estabelecido. E Davi, ele abraçou aquela causa, porque ele sabia que o Senhor era com ele, que Deus lhe dava vitórias, que a unção do Espírito estava sobre a vida de Davi. E Davi, ele estava ali observando aquela situação, e ele tomou para si, inspirado pelo Espírito Santo, né, inspirado pelo Espírito de Deus, ele tomou para si aquela situação, porque ele viu que todos aqueles que estavam ali, eles estavam sem condições emocionais, né, e sem condições espirituais no momento, porque o rei Saul, que deveria tomar frente, que deveria lá enfrentar aquela situação, enfrentar aquele gigante, tirar a afronta de sobre Israel, ele estava morrendo de medo. Ele também estava apavorado diante de uma afronta, de uma situação que estava ali, atormentando, de uma situação ao qual ele sabia que se ele perdesse aquele combate, todo o seu povo, todo o seu exército seria escravo daquela situação. Então Davi falou assim: eu vou lá, eu vou enfrentar esse incircunciso que tem afrontado os exércitos de Deus vivo. Eu vou tirar essa afronta sobre Israel. Saul olhou para ele e falou assim: mas você não pode enfrentar ele. Ele já é um guerreiro experiente, já vem de muitas batalhas. E você, o que você fez? Você é apenas um pastor de ovelhas? E aí Davi falou assim: eu não sou apenas um pastor de ovelhas, eu já enfrentei desafios no campo. Quando o leão tentou matar uma das ovelhas, eu agarrei pela barba e eu matei. E o urso, que é 3 vezes maior que um leão, quando ele veio matar uma das ovelhas, eu também o matei. E vou fazer a mesma coisa com esse incircunciso filisteu, ao qual não é tão grande quanto um urso, mas o urso é maior que ele. Então Saul viu que o único que abriu a boca para falar palavras de cunho e de coragem foi Davi. Então ele falou assim. Aí o próprio Saul fez o quê? Ele pegou a sua armadura e colocou sobre Davi. Ele falou assim: então vai lá, que o Senhor seja contigo. E aí Davi, começou a andar com a armadura do medo, a armadura, de uma pessoa que estava morrendo de medo, a armadura que dava um travamento, que tirava a mobilidade. E o que ele fez? Ele falou assim: não posso andar com isso, não posso usar suas armas. Ele tirou as armas de Saul, tirou a defesa humana de Saul e deixou de lado, e ele não se importou com aquilo, porque ele sabia que se ele usasse aquela armadura que já estava com aquela vibração negativa de medo de Saul, ele perderia justamente aquela guerra. Ele não sabia usar aquele equipamento todo. Ele foi usar justamente aquilo com o qual ele derrotou já ursos e leões e feras do campo. Ele foi lá e pegou pedras do ribeiro, que ele usava na sua tiradeira, na sua funda, que era uma de suas armas, ao qual ele usava para espantar as feras do campo. E aí ele olhava para aquele gigante como uma das feras vencidas do campo, ao qual ele já derrotou. Então ele olhou para aquela ameaça, ele não olhou como uma nova ameaça. Para o povo de Israel era uma nova ameaça. Mas para Davi, para ele, humanamente era uma nova ameaça, mas ele não interpretou aquilo como uma nova ameaça. Ele interpretou aquilo, sabe como? Mais uma ameaça vencida. É como eu falei para minha esposa, ela falou assim: ora pelaquela situação. Eu falei: já deu certo. E deu certo, porque o Senhor é conosco, o Senhor pôs a mão e o Senhor abriu essa porta poderosa. Então Deus tem uma porta para abrir para a tua vida. O Senhor, você tem que olhar para as situações que aparecem para você, e você não olhar como: mas de novo, mais uma situação nova. Não é uma situação nova, é mais uma situação vencida que você tem que declarar uma palavra. Você tem que declarar: essa situação já está vencida. O Senhor já me deu vitória sobre essa situação. E ele foi lá, e quando ele foi enfrentar o inimigo desprezou por causa da sua aparência, porque ele era mais jovem, ele era ruivo de belos olhos e era de baixa estatura. Então o gigante já olhou, já o desprezou, e ainda
e ainda criticou. Você está me chamando de cão para você vir com um pedaço de pau contra mim? Você não vem nem, não traz nem uma espada, não traz nada para me enfrentar? E eu amaldiçoo em nome dos seus deuses ao qual eles serviam. Os deuses de Ecrom, os deuses, né, os deuses ao qual eles adoravam em suas cidades filisteias. E Davi fez o quê? Davi olhou para ele e falou assim: ó, você vem contra mim com espada, lança, escudo, mas eu vou contra você em nome de Yahvé, Senhor dos exércitos, né? E eu vou arrancar tua cabeça, eu vou te matar, dar o seu corpo às feras da terra e às aves do céu, e os exércitos filisteus vão cair também aqui nesse vale, e as aves do céu vão devorar, os abutres vão comer as suas carnes. E Davi, ele já havia vencido aquela guerra com a sua palavra. Então, quando você estiver diante do desafio, a primeira coisa que você tem que fazer não se deter diante dos sentimentos. Porque tem sentimentos que eles já vêm querer bater o nosso coração de desânimo, de abatimento, de apatia, um sentimento de tristeza, um sentimento de eu já perdi, eu não consegui, não deu certo. O sentimento ele já vem querer bater a porta do coração. Só que você tem que liberar uma palavra, né? Como está abatida a minha alma, espero no Senhor que ainda o louvarei. Você tem que dar uma voz de comando para a sua alma, dar uma voz de comando, né? Dar uma ordem. Você tem que determinar sobre a tua alma, sobre o teu corpo, sobre o teu espírito, que o Senhor ele é com você, que o Senhor ele está à frente dessa batalha, mesmo que os teus olhos ele enxerguem, eles não enxerguem a vitória aparente, mas que eles enxerguem a aparente situação bloqueada de derrota, uma possível derrota, uma situação de aparente dificuldade intransponível, ao qual aquele exército enxergava, né? Porque a partir do momento que eles desceram no vale e ele propôs o desafio, né? Sabe o que aconteceu? Eles aceitaram o desafio. Eles podiam muito bem ter dito assim: nós não vamos aceitar o seu desafio, nós vamos enfrentar o seu exército com o exército, homem a homem, e vão cair todos perante a nossa espada, né? Mas foi aquela situação. Eles aceitaram o desafio, né, de um que estava lá propondo uma situação que ele sabia que ele poderia ser vitorioso em 99% de qualquer situação de combate, porque ele já havia observado que o espírito daqueles homens já estava decaído, que o espírito daqueles homens já estava fragilizado. Então muitas das vezes, né, você está diante de situações da vida e a tua vida está fragilizada diante de muitas situações aparentes. Aí o gigante ele vem em forma até de números diante de você, números assombrosos, números aterrorizantes, ao qual você fala: poxa, perdi, não vou conseguir. Mas o Senhor ele te garante a vitória. O Senhor ele te dá essa condição de você superar essas situações até numericamente maiores que você. Tanto é que o povo de Deus sempre foi numericamente menor, e Deus ele sempre venceu aqueles que são numericamente maiores, aqueles que são, né, matematicamente mais poderosos, infinitamente mais, humanamente mais poderosos. Glória a Deus, né? O Senhor ele dá a vitória, ele faz do fraco valente, ele confunde a sabedoria dos sábios, né? Que a Bíblia fala que a sabedoria do homem é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para os homens que não entendem a palavra. verdade. Tanto é que quando Nicodemos ele foi abordado por Jesus, Yeshua, ele falou assim para ele assim: importa tu nascer de novo? E ele falou assim: como que eu, sendo um homem velho, vou voltar para a barriga da minha mãe? Não dá, eu já sou grande. E aí o Senhor falou assim para ele assim: eu falo de coisas espirituais, você sendo um homem letrado, um homem formado, um doutor da lei, não entende o que eu estou falando? Eu estou falando de coisas espirituais e você não entende? Eu falo de coisas carnais e você também não entende? Quem dirá eu falar das coisas espirituais você não compreende? E Jesus estava falando sobre o nascimento, sobre o novo nascimento da água e do Espírito, né? Que
que o Jesus estava falando para ele. Não estava falando para ele entrar na barriga da mãe. Ele estava falando para ele nascer de novo no Espírito e ser uma nova criatura no Senhor. Ele não entendia isso. E hoje as pessoas não entendem isso. As pessoas preferem fugir, sair das igrejas, preferem se afastar de Deus, preferem, né, estar cercada de rótulos, cercada de doutrinas falsas, cercada de situações que vão massagear o seu ego e não vão confrontar as suas deformações e não vão dar um crescimento espiritual para as suas vidas. E hoje a gente vê aí, né, final de ano, esse ano está acabando, e a gente vê de tudo aí nos meios de comunicações, pessoas apavoradas, né, a economia completamente desequilibrada, as pessoas com desequilíbrio emocional, espiritual. A gente vê pessoas apavoradas pelo mundo, vê situações ocorrendo, né? A gente tem visto aí lá em Nova Jersey, lá, que o pessoal fala de invasão de OVNIs, e, sabe, o pessoal fica numa loucura, fica numa situação que as mentes dela ficam distraídas com um pano de fundo, né, desse mundo que fica dando sinais da volta de Cristo. Só que você não tem que distrair a tua mente com todas essas situações, porque o objetivo do inimigo, sabe o que é? É distrair a tua mente. Você ficar distraído. O povo lá estava distraído com aquele desafiante, um único homem, um exército com centenas de soldados, com medo de um desafiante gritando lá, falando um monte de arrogâncias e pedindo um guerreiro para ele. Era apenas um lá do meio do exército que disparasse um tiro de arco e flecha, matava aquele gigante e já estava resolvida a situação. Mas não, eles ficaram atemorizados, ficaram paralisados mediante uma afronta, e era uma única afronta. E quantas vezes você está diante de uma ou de algumas afrontas e você fica paralisado? Então é tempo de você vencer a paralisia, é tempo de você vencer hoje as afrontas que se levantam contra a tua vida, as afrontas, né, que propõem um desafio para você. Porque quando a afronta ela vem, sabe o que ela faz? Ela está dizendo assim: eu proponho um desafio contra você, né? E geralmente as afrontas elas são muito maiores do que aquilo que humanamente a gente pode vencer. Então é necessário que você faça o quê? Que você coloque Deus à frente, que você abra a sua boca, não para murmurar, não para reclamar, não para falar assim: nossa, ele é guerreiro desde a antiguidade e eu sou apenas, né, um inexperiente. Não, você tem que abrir a tua boca e dizer: em nome do Senhor dos Exércitos, você veio contra mim, né, com situações armadas contra mim, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, ao qual eu já te derrotei com esta palavra, ao qual eu já declaro, né, a minha vitória e a sua derrota para essa situação. Então você tem que já declarar para essa situação que ela já está derrotada. Você tem que olhar para esse problema e desafiá-lo também. Já que ele veio para te desafiar, você vai enfrentá-lo no desafio. Você não vai fugir, você vai avançar contra o desafio. Porque depois que Davi ele falou aquelas situações, ele imediatamente já foi na direção do gigante. Ele não esperou a reação do gigante. Ele já deu o primeiro passo e avançou. E aí o gigante começou com reação, mas imediatamente ele já pegou naquela pedra que ele trouxe do ribeiro. E aquela pedra, ele atirou do Espírito de Deus, ele encravou aquela pedra na testa do gigante, ao qual ele caiu de rosto em terra, né? E os seus problemas, eles vão cair na tua frente, de rosto em terra. Assim, quando colocaram a arca de Deus diante da estátua de Dagon, que era a estátua, né? Dagon era o deus venerado pelos filisteus. Ele tinha lá a estátua do deus filisteu deles. E quando eles colocaram a arca, sabe, a arca diante lá no templo dele, no dia seguinte, sabe o que aconteceu? A estátua de Dagon estava caída de rosto em terra, no chão. E aí eles levantaram a estátua novamente. E no dia seguinte, ele estava lá novamente. A estátua de Dagon, caída no chão, com seus braços e cabeças cortados, despedaçados, diante da arca de Deus. E é isso que Deus vai fazer. Ele vai despedaçar diante da sua presença todos os seus inimigos. Mas depende de você, depende do seu posicionamento, depende, né, da sua conduta espiritual, do seu estado de espírito. Você tem que fazer o quê?
você tem que ter um novo espírito dentro de você, como Josué, né? Como Josué tinha um espírito diferente dentro dele, ao qual Caleb tinha um espírito diferente, ao qual o próprio Josué, né, ele viu aquilo. Então você tem que mudar a chave do teu espírito, né? Você tem que virar essa chave, para que você possa derrotar aquilo que é maior que você, que é mais forte que você, né? Seja lá um vício, seja uma situação que você entrou fácil. E toda situação é fácil de entrar, porém tem situações que são extremamente fáceis de entrar, que são complicadíssimas de sair com aquela pessoa. Na verdade é fácil de sair, mas a pessoa é como se ela entrasse num labirinto e ela não encontra saída. E esse labirinto espiritual, muitas das vezes ele te leva para situações mais fundas, mais escuras, mais tenebrosas, mais medonhas, mais frias e escuras. Então o Senhor ele quer colocar uma luz no seu caminho, uma luz que vai te guiar. Ela vai tirar você daquela situação, ela vai indicar um caminho, ela vai fazer você sair desse labirinto de problemas, vai fazer você sair desse labirinto de destruição, de morte, de prisão, né? Porque tem pessoas que estão se flagelando, se cortando, pessoas se destruindo, sabe? Estereotipando aquele terror que ela tem dentro da alma dela, né? Destruindo o seu corpo com cortes, né? Tentando suicídios, tentando se matar. E nesse final de ano, como todo final de ano, muitas pessoas entram em depressões horríveis. Muitas pessoas elas querem acabar com as suas próprias vidas, porque elas pensam, mais um ano se findou, e eu não conquistei nada, não fiz nada, eu não avancei, não progredi, estou parado, estou numa situação desastrosa, sempre indo para trás, de mal a pior. E as pessoas ficam com isso na cabeça, elas ficam alimentando esses pensamentos, alimentando esses monstros dentro dela. E quando ela for ver, o monstro dela está maior que esse gigante, porque ela ficou alimentando ele com sentimentos, com pensamentos e palavras, né, negativas e pesadas. Então é tempo de você quebrar isso usando a palavra de Deus, usando o nome do Senhor dos Exércitos, porque aqui a palavra do Senhor diz assim, né, que do Senhor é a guerra, Ele é o Senhor da guerra. Então toda e qualquer guerra você tem que colocar o Senhor à frente, porque Ele é o estrategista de toda a guerra, Ele é o Senhor de toda a guerra. Então Ele vai te dar a vitória, Ele tem o caminho da vitória, Ele tem, né, as chaves da vitória, Ele tem as armas certas para você derrotar o seu inimigo, por mais que as armas dele sejam mais sofisticadas e modernas, né, e aparentemente invencíveis. O Senhor sempre vai ter armas diferenciadas para você derrotar essa situação. Então, depois que Davi ele venceu, o que aconteceu com ele? Ele foi honrado pelos soldados de Israel e o rei, né? Assim como ele prometeu para quem vencesse aquele desafiante, né? Entregou para ele tudo aquilo que ele havia prometido. E Davi, quando ele chegou diante do rei, né? Quando ele havia vencido aquela situação, ele veio trazendo o troféu da vitória. Qual que era o troféu da vitória dele? A cabeça do gigante, ao qual ele havia decepado com a sua própria arma, com a arma do próprio gigante. E aí ele pegou os despojos do inimigo. Qual que eram os despojos do inimigo? As armas do inimigo, o escudo, a lança, a espada, e ele colocou tudo lá na sua tenda como despojo, como troféu de guerra. Então você vai tirar dessa situação que você está vivendo, Deus vai te dar os troféus de guerra, os troféus que vão te habilitar, ao qual desses troféus você vai fazer um testemunho de vitórias. Você vai dar um testemunho que quando alguém olhar e você vai testemunhar da sua vitória, você vai falar assim, tá vendo aqui, ó, a minha vitória está aqui, ó. O Senhor me deu vitória nessa situação. Esse aqui é o meu troféu de vitória, né? Ao qual o Senhor vai te dar para te honrar e te habilitar e fortalecer a tua fé em nome de Jesus Cristo, amém? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar em nome de Jesus, porque o Senhor Ele já tem te dado uma palavra. Amém. Ele tem te entregado uma palavra hoje. Aleluia. Então cabe a você o que você vai fazer com essa palavra. Você vai continuar com medo dos desafios, ou você vai avançar, ou você vai vencer, porque o Senhor Ele já te deu a vitória. Às vezes você olha para o teu lado
não vê nada. Olha para trás, para frente e acha, acabou tudo. Não, não acabou. Porque Deus, quando você acha que acabou tudo, sabe o que Deus faz? O diabo ele põe um ponto final. Mas o Senhor vai lá, ele puxa aquele ponto e faz uma vida, ele continua escrevendo a sua história. Pai. Ele continua escrevendo a sua história. Ele vai escrever uma história de vitória. Glória a Deus. Ele vai escrever uma história de vitória. Aleluia. Tome posse dessa palavra, que é uma palavra de libertação para a tua alma. É uma palavra de cura e de transformação. Aleluia. É uma palavra motivacional. É uma palavra de vitória. É uma palavra que ela é revestida de poder e autoridade do céu. Então, quando você se amoldar essa palavra, não se amoldar ao sistema do mundo, mas se amoldar na palavra de Deus, ela vai te dar vitória em tudo aquilo que você fizer, em todos os seus empreendimentos. Deus, ele já te deu vitória no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. Dessas vidas, Pai, que estão Aleluia. Aqui, que estão nos assistindo. Senhor, venha, Pai, em nome de Jesus, Pai, abrir os olhos espirituais, tirar as escamas dos olhos. Sim, meu Deus. Tirar, Senhor, todo o véu do medo, todo o véu do pânico, Pai. todo o véu, Senhor, que tem intimidado toda a prisão, todo o cativeiro, em nome de Jesus. Cativeiro que tem prendido essas almas, que tem travado essas pessoas, né, num pânico, que tem deixado elas paralisadas por conta do pânico, do medo. O Senhor venha libertá-las agora esta noite. Eu libero uma palavra de libertação sobre a tua vida, uma palavra que vai quebrar as cadeias do medo, as cadeias do pânico, uma palavra que vai trazer transformação sobre a tua vida. E você hoje, eu declaro a tua vida liberta, a tua alma liberta, para que ela possa voar nas asas do Espírito. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que a tua alma hoje, ela é liberta de todo pensamento, todo pensamento destrutivo, todo pensamento de morte, todo pensamento que faz com que você volte para trás. Meu Deus. Que você pensa que deu um passo e voltou 10 para trás. Não, o Senhor, ele vai te dar passos altaneiros, ao qual você vai saltar muralhas, você vai vencer todas as situações em nome de Jesus. Assim eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, ele vai te dar estratégias, ele vai te dar vitórias, ele vai fazer você ser mais que vencedor, né? Não apenas um jargão, uma palavra de efeito, mas ele vai fazer você, glória a Deus, vencer e transportar esse aleluia, para um tempo de vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Independente da tua situação, independente da sua condição, o Senhor, ele já te deu a vitória em nome de Jesus. Amém? Amém. Receba essa palavra na tua vida, receba no teu espírito em nome de Jesus. E tome uma decisão hoje. Eu já venci. Tome uma decisão hoje e entregue a tua vida para Cristo hoje. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, eu faço um convite para você. Amém? Receba Cristo na tua vida, porque Ele já te aceitou. Basta você abrir a porta do seu coração para que Ele possa entrar, né, e cear com você. E você que um dia se afastou da presença do Senhor, que você se desanimou, se abateu, ficou entristecido, volte para os caminhos do Senhor. É tempo de você retornar. É tempo de você deixar as fileiras do medo, as fileiras do retrocesso, e você avançar como Davi. Você avançar para um tempo de vitória, ao qual o Senhor vai te colocar em desafios de vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Então, aleluia, nos procure aí nas redes sociais. Aí você precisa de oração, você precisa, né, de acompanhamento, precisa de visita, né? Nos procure, nós vamos aí visitar um dia a tua casa, o teu comércio. Então nos procure em nome de Jesus, nos acompanhe pelas redes sociais e venha receber uma palavra de vitória sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sim, Pai. Que possa resplandecer o seu rosto sobre ti. Sim, meu Deus. E a paz. Em nome de Jesus, que você vá para um tempo de vitórias em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.